Olá, boa tarde, boa quarta-feira. O NT Sul está no ar ao vivo com as principais notícias do dia na hora do almoço. Você assiste ao vivo e participa com a gente em facebook.com/TV Cachoeira. O tempo segue nublado no Rio Grande do Sul e tem chuva em várias regiões ainda. 52 municípios já decretaram situação de emergência. Mas afinal, o que acontece com o clima do Rio Grande do Sul? É algo normal ou também estamos sofrendo efeitos da mudança climática? Lions Clube completa 100 anos e promove prestação de serviços à comunidade em Cachoeira do Sul para celebrar a data. E ainda, as dificuldades para quem é do interior do Rio Grande do Sul para se localizar em Porto Alegre. É que faltam mais de 8.000 placas de identificação de ruas na capital gaúcha. Tem ainda o quadro Minha Cidade e a história de um empreendimento cachoeirense que dá certo em meio à crise apostando em tecnologia. É no quadro Negócios. Seja muito bem-vindo, o NT Sul está no ar. A Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou ontem mais 3 mortes por gripe. Com isso, sobe para 14 o número de óbitos em 2017 no estado. No total, 12 foram por gripe A. Entre as vítimas está uma gestante de 35 anos de Gravataí, na região metropolitana, que morreu no dia 3 de junho. A Secretaria ainda tenta confirmar se ela foi ou não imunizada contra a doença. A campanha de vacinação está aberta a toda a população gaúcha, mas mesmo assim, a média de doses aplicadas caiu este ano. A imunização segue gratuitamente nos postos de saúde até sexta-feira. E nós vamos atualizar agora as informações sobre a viagem da comitiva gaúcha ao Japão em busca de investimentos e de tecnologia. O governador José Ivo Sartori assinou um memorando de entendimento com o banco Iwata Shinkin. A instituição financeira japonesa atua em forma de cooperativas regionais para auxiliar pequenas e médias empresas e a população local. A assinatura marcou o início de uma parceria para incentivar negócios entre empreendedores atendidos pelo banco e empresas gaúchas. O governador José Ivo Sartori foi recebido na manhã de ontem pelo cônsul brasileiro no Japão, José Antônio Gomes Piras, na cidade de Hamamatsu. Sartori explicou ao cônsul as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, com o objetivo de tornar o estado gaúcho mais moderno e eficiente. O cônsul se mostrou otimista com o potencial gaúcho. Olha, o potencial de aproximação entre o Rio Grande do Sul e o Japão é imenso. E já está sendo aproveitado, mas tem que ser ainda mais trabalhado. E por isso essa visita é muito importante, porque nós estamos conseguindo que o interlocutor japonês veja esse interesse do Rio Grande do Sul de se aproximar do Japão. Somos países incrivelmente distantes fisicamente. E o Japão, naturalmente, tem trabalhado muito com a Ásia, porque é muito mais próximo e também é uma região em desenvolvimento que precisa muito de investimentos japoneses, de produtos japoneses. Mas nós temos que mostrar o quanto o Rio Grande do Sul tem o potencial de ser um dos importantes centros de investimentos japoneses no futuro no Brasil. Sartori esteve ainda com executivos do Banco Tóquio Mitsubishi na tarde desta terça-feira para definir parcerias e apresentar o programa Invest RS. O estado tem um memorando de entendimento assinado em 2015 com o banco, que é o maior do Japão, com o objetivo de fomentar investimentos japoneses no Rio Grande do Sul. A delegação seguiu a agenda com outras atividades e reuniões durante o dia. E depois ele me acompanhou também no Keidarem, que é um órgão semelhante à Confederação Nacional da Indústria, onde pudemos apresentar o nosso processo. Depois fomos ao Banco de Tóquio Mitsubishi, enquanto outros grupos da delegação, uns estiveram na Getro, justamente apresentando o Invest RS, e mais outro grupo que esteve no JICA, então apresentando todas as questões que já tem um trabalho realizado no Rio Grande do Sul para aprofundar justamente esse processo. E agora nós, como pode notar, estamos viajando para a segunda parte da missão, que é para Hamamatsu, e posteriormente no último dia então em Shiga, fazendo uma missão que acredito muito proveitosa, com muito trabalho, muita dedicação, mas tem sido muito importante nessa caminhada.
Agora 12:05, a escola Pio XII, na localidade de Cerro dos Peixotos, no interior de Cachoeira do Sul, recebeu a atenção da Secretaria Municipal da Saúde. Da Secretaria Municipal da Educação. Agora, os 32 alunos têm água potável na escola para beber. Antes, só se levassem de casa. Em março, o vereador Itamar Luz, do PSDB, denunciou a falta de água potável na escola Pio XII. Passados 3 meses, voltamos à localidade de Cerro dos Peixotos, no interior de Cachoeira do Sul, para registrar que a realidade é outra. Na sala do primeiro ano, a turma faz fila e aprecia a novidade. E estamos felizes, como vocês viram nas imagens aí, as crianças já estão tomando água mineral, né? Água potável. Na verdade, nós tínhamos aqui na escola uma verdadeira desorganização, né? E também falta aí de uma ajuda, um empurrãozinho do poder público em ajudar essa escola aqui. Na época, a denúncia foi além. Coincidência ou não, durante a visita, outras boas notícias. Os vidros novos foram comprados e os computadores podem acessar a internet, que recentemente foi instalada. Sim, eu assumi agora, dia 8 de maio, né? E quando eu cheguei aqui, mas nós já tínhamos feito o pedido da água. A água, por enquanto, nós estávamos esperando que houvesse um transporte. Como aconteceu as chuvas, o transporte não podia chegar até aqui, nós decidimos então trazer pelo meu transporte dos professores, que não é recomendado também, né? Então, trouxemos pelo transporte dos professores e a água já chegou. A gente vê. O vidro, né? A mesma coisa aconteceu com o vidro, né? Nós estávamos esperando que viesse o fundo, né? Do dinheiro do PDDE. Como ainda não veio a verba, então a SMED se prontificou a trocar os vidros e já estão aqui na escola. Agora acabou aquela necessidade das crianças ter que vir para a escola com a sua garrafinha d'água. Acabou a necessidade, tem água, nós temos já uma em uso e outra já guardada ali, já terminar essa aqui já repõe a outra. Quanto tempo entre a primeira visita e o dia de hoje? Deu em torno aí de 3 meses. Vemos a primeira vez, cobramos, né, do poder público. Continuou a água suja e agora, novamente, essa semana eu tinha cobrado da secretária municipal e agora fomos atendidos sim. Viemos verificar aqui a situação e até ficamos muito felizes, né? A escola, como eu te disse, com todos os serviços que nós tínhamos solicitados aí à secretaria municipal aí. Segundo a diretora, os vidros devem ser instalados em seguida. Falta mão de obra que eu já falei com... Ele viria hoje, inclusive, trocar esse vidro, mas ele teve um problema de saúde, que é o pai da nossa professora, Jordana. Ele teve um probleminha de saúde e vai vir de manhã trocar esses vidros. Logo, logo, outro problema que deve ser solucionado. Outro problema solucionado. Agora, né, estamos felizes com esse resultado positivo e vamos continuar fiscalizando. Agora só falta a pracinha para as crianças brincarem também, mas isso com o tempo também vai ser resolvido. Nós vamos agora à previsão do tempo. Ao menos 6.309 pessoas ainda estão fora de casa no Rio Grande do Sul após a sequência de chuvas que vem atingindo o estado ao longo das últimas semanas. Até o momento, 52 municípios decretaram situação de emergência. O município mais atingido é Uruguaiana, na fronteira oeste, onde 68 famílias estão desabrigadas e 361 desalojadas. Nós vamos à previsão para Cachoeira do Sul e para todo o estado gaúcho. Em Cachoeira do Sul, a quarta-feira poderá ter sol, mas o dia deve ser nublado e com muitas nuvens. Tarde e noite com pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 13 e 22 graus. A quinta-feira será de muitas nuvens e tempo chuvoso. Mínima de 15 e máxima de 19 graus. Já na sexta-feira, o dia terá tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa.
Tarde de sol com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. As temperaturas ficam entre 7 e 13 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A quarta-feira será de muitas nuvens com chuva e garoa na maioria das regiões. No norte do estado, a chuva moderada deve vir durante a tarde, inclusive com chance de trovoadas durante a noite. A umidade do ar segue bastante alta, acima dos 90% na maioria dos municípios gaúchos. A temperatura pouco varia e segue fazendo muito frio na região sul do estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. E em Santa Maria, na região central, 18. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 19 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 17. Tempestades, degelos, inundações, frio e calor excessivos e fora de época. Aqui no Rio Grande do Sul, as enchentes são cada vez mais comuns. Conforme especialistas, todas essas mudanças climáticas são causadas pela interferência abusiva do homem na natureza. Catástrofes indicam que o planeta está dando sinais de que algo não vai bem. Manhãs mais quentes, temporais e secas cada vez mais intensas e frequentes. Mudanças sentidas de forma mais brusca nos últimos 20 anos e que têm castigado os gaúchos. Por trás de toda essa reviravolta no clima, uma das piores consequências da intromissão do homem no planeta, o aumento do efeito estufa. De uma maneira muito simplista, a circulação da atmosfera e dos oceanos é simplesmente o transporte de energia dos trópicos para as regiões polares, mas isso está sendo modificado. A maneira que ocorre, a intensidade que ocorre, nós estamos perdendo gelo nas regiões polares, nós estamos aquecendo algumas regiões mais do que outras. Então começa a haver mudança nos padrões do clima. Apesar da importância de monitorar essas mudanças, o professor lamenta a limitação de estudos na área. Hoje o que se tem de informações diz respeito ao que ocorre ao redor de todo o globo. Para o Rio Grande do Sul nós temos que saber por que e como vai ocorrer essas modificações. Nós estamos observando algumas coisas nos últimos 20 anos. Por exemplo, o aumento da precipitação líquida no norte do Rio Grande do Sul, o aumento da temperatura mínima, ou seja, aquela temperatura de lá pelas 6, 7 horas da manhã. Outros aspectos são de impactos globais que vão refletir na costa gaúcha, por exemplo. Qual região que vai sofrer o maior aquecimento? Qual região do Rio Grande do Sul que vai ter maior número de eventos extremos que nem enxurradas? Isso tem que ser regionalizado e nós temos uma urgência de fazer esses estudos. Mas se faltam estudos, não falta quem queira fazer a diferença. Desde quem separa lixo em casa... São coisas cotidianas que temos que fazer para ajudar a população e também o planeta, né? Aos mais radicais. Não consumo carne, quase nada de origem animal. Não compro mais roupas novas há muitos anos. E tem até aquele que junta sujeira que não é sua. Quando eu vejo que alguém joga o próprio lixo na rua, eu vou lá, repreendo a pessoa, pego o lixo e jogo no lixo. Bons exemplos? Sem dúvida nenhuma. Mas são suficientes? O professor diz que é apenas o primeiro passo. Nós temos que mudar a nossa escala de valores e perguntar o que nós queremos dessa experiência nesse planeta. Não temos como consumir sem limites. Isso aí é uma fantasia. O que o indivíduo pode fazer? Certamente, naturalmente, já devia fazer isso, economia de recursos naturais. Controlar o seu consumo de água, controlar o seu consumo de energia, mudar a sua relação com o meio ambiente. E você de casa, o que acha? Todos esses transtornos que a gente vê, as enxurradas, a chuvarada no Rio Grande do Sul, você acha que é um fenômeno normal ou tem a ver com a ação do homem, a interferência do homem na natureza? Dê a sua opinião, contribua também através do facebook.com/TV Cachoeira, dê aí a sua opinião, diga o que você acha ou se você imagina que é normal, faz parte de um processo que é natural, as chuvas nesta época do ano, enfim, diga aí o que você acha, daqui a pouquinho a gente põe a sua participação no ar. Agora, 12h15. A internet no Brasil é uma das mais caras do mundo. Segundo alguns especialistas, o acesso difícil para pessoas de baixa renda exige políticas públicas que ampliem o acesso à rede mundial de computadores. Ela oferece não apenas possibilidades de lazer, mas também educação e formação que fazem diferença na sociedade contemporânea.
No térreo do centro administrativo, o telecentro, que oferece internet de graça, chega a receber 1.000 pessoas por mês. E a procura está crescendo. Aumentou, porque fiquei sabendo que outros telecentros que também fecharam. Então, aí o pessoal começa a procurar aqui onde tem, né? E um passa para o outro, conversa, e aí o pessoal vem vindo. Está aumentando bastante, consideravelmente. Júlio é um dos frequentadores. Apesar de morar numa área central, a conexão na casa dele está sempre falhando. A explicação que me deram é que ali tem problema de torre, né? Que as torres ali não funcionam direito, que tem muito prédio, que tem interrupção. Eu nunca me interessei em querer saber tecnicamente o resultado disso, né? Mas me deram essa explicação. Parece que a internet está presente em todos os lugares, mas não é bem assim. Segundo o IBGE, em 38% das residências do Rio Grande do Sul não há acesso à internet. As razões são várias, mas a principal delas tem a ver com a renda. Segundo a pesquisa, quanto menos renda, maior a dificuldade de conexão. Em domicílios onde a renda é de até R$ 240 per capita, só 30% tem internet. É o caso do André. Tem que juntar 2, 3 anos de Bolsa Família para mim comprar um computador. Este especialista em mídias digitais diz que os governos têm a obrigação de facilitar o acesso à internet para as populações de baixa renda. As pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso à internet em casa, hoje são cidadãos tratados como cidadãos de segunda categoria, né? Pelas suas possibilidades que têm diante dos novos relacionamentos que surgiram com a revolução digital e com a internet. Óbvio que um cidadão que mora numa favela de baixa renda ou desempregado não tem as mesmas condições que um cidadão que tem um escritório na Avenida Paulista. Hoje, no Brasil, os dois pagam o mesmo preço pela internet, não há diferença por isso. Então, a questão de tratar o preço e ter o subsídio, né, ou internet gratuita para casos especiais de pessoas que necessitam dessa internet por questões de renda. Ele também cobra a execução do Plano Nacional de Banda Larga, cujo objetivo é levar a internet para 95% dos brasileiros. A internet nas escolas e um Plano Nacional de Banda Larga com políticas públicas que resolvam tratar essas desigualdades como uma política pública se faz necessário no Brasil. Enquanto isso não acontece, o Fábio, que mora em um albergue, segue usando a internet do telecentro. O espaço é bom. Venho para cá, tem coisas agradáveis, pessoal, e vejo o que eu gosto, filme, música. E ainda sobre internet, outro assunto importante é a segurança do usuário na rede e a sua privacidade. O Jornal da Novo Tempo apresenta no dia 15, às 7 horas da noite, um documentário sobre o assunto. Veja só. O mundo digital não tem dimensões e parece não impor limites. Cada vez mais pessoas criam seu perfil e compartilham sua vida. Outros fazem das redes sociais seu trabalho. Mas será que o espaço digital nos expõe demais? É possível manter a privacidade sem estar desconectado? O Jornalismo Novo Tempo apresenta #Você na Rede. Dia 15 de junho, às 7 horas da noite, na TV Novo Tempo. E você não pode perder, é nosso convidado especial. Agora, 12h18, horário de Brasília, você participa, interage com a gente, facebook.com/TV Cachoeira, dá a sua opinião sobre os assuntos do dia. Com a gente aqui a Vera Freitas, desejando um bom dia, que está sempre ligada com a gente. Obrigado, Vera. A Renata Castro também manda o seu recadinho. Ela e a sua mãe Marilene de Castro, a Claudete Edgar Schultz-Schweffel também com a gente, muito obrigado. Lorice Dutra, a Márcia Rodrigues e a filha Lavínia, muito obrigado pela participação, pela interação e pelas opiniões enviadas aqui pra gente. Bom, depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente fala Lions Clube completa 100 anos e promove prestação de serviços à comunidade em Cachoeira do Sul para celebrar a data. E ainda, as dificuldades para quem é do interior do Rio Grande do Sul para se localizar em Porto Alegre. É que faltam mais de 8.000 placas de identificação de ruas na capital gaúcha. O NT Sul volta já. O programa Estação da Juventude encerrou suas atividades em Cachoeira do Sul nesta semana. O programa foi criado na cidade com recursos federais no governo anterior pela ex-vice-prefeita Mariana Carlos. Entre as ações, o projeto desenvolveu grupos de debates, apresentação de filmes e documentários e impulsionou movimentos como o Levante Popular da Juventude e do Coletivo Feminista. Atualmente, o programa funcionava junto à Feira Livre Municipal.
Em comemoração ao centenário do Lions Clube Internacional, várias atividades estão sendo realizadas hoje em Cachoeira do Sul. Com as dependências da Câmara Municipal lotadas, as comemorações do centenário do Lions Internacional começaram em uma sessão solene na noite de terça-feira. O clube em Cachoeira do Sul comemora também seus 59 anos de fundação. O Lions Internacional completa hoje, dia 7 de junho, 100 anos de sua fundação. Aqui em Cachoeira do Sul são 59 anos dessa entidade que hoje é presidida pelo professor Francisco Bastos. Em comemoração a esta data do centenário de fundação do Lions Internacional, atividades estão sendo desenvolvidas pelo clube aqui em Cachoeira do Sul. Estas atividades começaram logo cedo, como vocês podem ver aqui na Associação dos Aposentados de Cachoeira do Sul, com verificação de pressão arterial e também testes de glicemia para a população. A atividade segue para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e também para um convênio firmado entre Lions e Mesa Brasil. O NT Sul acompanha essas atividades comemorativas ao centenário do Lions, hoje 7 de junho. Professor Francisco, evento que já começa cedo em comemoração aí aos 100 anos do Lions Internacional aqui em Cachoeira do Sul, na Associação dos Aposentados. Sem dúvida, né, uma ação que ela tem dentro do trabalho que o Lions Internacional realiza, que é a prevenção do diabetes. Então estamos aqui em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, com apoio aqui da Associação dos Aposentados, realizando aí 100 testes de glicose e também 100 verificações de pressão arterial. Saindo daqui, segue o cronograma já programado pelo Lions, próximo passo, Liga de Combate ao Câncer. Nós teremos em seguida, nós estaremos lá fazendo a doação de 100 litros de leite, sempre o número 100, em função do centenário, e para uma entidade que desenvolve um trabalho magnífico aí, né, com um grande apelo social. Tem um número grande de pessoas acometidas de câncer, mas também em condições de necessidades também materiais, de alimentares, enfim, não só de medicamentos. Então a Liga faz esse trabalho e nós estamos hoje, né, também homenageando o trabalho da Liga, né, e fazendo essa parceria com a doação de leite. E aí, Hermes, será que eu passo no teste? Vamos ver aqui. A Caroline está apertando o meu braço aqui, colocando equipamento para a gente poder fazer a verificação. E aí? Tá vendo? 12 por 8? Passei no teste, Caroline? Passou. Então tá certo. Aí, ó, duas notícias boas. Glicemia em ordem e a minha pressão também. Conforme prometido, então, eu também vou fazer o meu teste. E aí, depois, a Carol e a Denise Caspani vão me dizer se eu vou ganhar um joinha ou se eu vou ganhar um puxão de orelha, né? Vamos ver. Hermes, se eu desmaiar, se eu cair aqui, você não filma, por favor. Vamos lá, um teste simples, bem fácil. Posso garantir que não dói, né? Vamos ver. Como vocês podem ver, meu sangue não é um sangue diferente dos outros, é um sangue vermelho, né, Denise? 79. Olha, 79. Agora, como eu não entendo nada com relação disso, primeiro vou perguntar, Carol, e aí? Tá de jejum? Sim. Ah, então tá bom. E aí, Denise, ganha um joinha ou eu ganho um puxão de orelha? Ganha um joinha, com certeza. Então tá certo. Ó, não passei vergonha, tá vendo, Daniel? Agora eu quero perguntar para a Denise. Denise, importância de manter ações como essa, parceria entre Lions e a Secretaria de Saúde, para manter aí sempre a qualidade de vida da população. Bom dia. Em primeiro lugar, a questão das parcerias, né? A prevenção é um dos pilares da saúde. E nós,
na Secretaria da Saúde, nós temos trabalhado, sempre procurado parcerias, porque é muito importante que a gente aumente, né, a abrangência da população atendida, e os parceiros são sempre muito importantes. Então, o pessoal da UBRA aqui que está conosco hoje, do curso de enfermagem da UBRA, a UBRA Cachoeira é a nossa parceira na atividade de hoje, assim como o Lions Clube Cachoeira do Sul, que doou as fitas de glicose, né, para a gente fazer os testes. Os alunos da enfermagem estão realizando os testes com as fitas doadas pelo Lions Clube Cachoeira do Sul, e essa promoção então está acontecendo graças a esses parceiros, né? É fundamental, nós trabalhamos sempre dentro da saúde com essa questão da prevenção, e quanto mais pessoas nós possamos atingir, melhor. A diabetes é uma doença crônica, então significa que não tem cura, mas quanto mais pessoas a gente puder alertar sobre essas questões, porque é possível prevenir diabetes. Como eles estão em jejum, a gente também recebeu a doação de bananas, que é, nutricionalmente falando, um lanche adequado, né, para quebrar o jejum. Eles realizam o teste, depois vão fazer o lanche deles para poderem aguentar até as 11 da manhã, que é a perspectiva que nós temos de atividade por hoje. Então tá certo, quero agradecer a Denise, saúde sempre em primeiro lugar, quero agradecer a Carol, que furou meu dedo, também as meninas que estão participando aqui do teste. Daqui nós vamos lá para a Liga de Combate ao Câncer acompanhar a entrega então de 100 litros de leite que está sendo doado para aquela instituição. Eu converso com a Jane, que é presidente aqui da Liga. Jane, atitude bonita do Lions, né, de fazer essa entrega aqui para a Liga. Sim, nós estamos muito agradecidas ao Lions por ter lembrado de nós, da Liga Feminina, que precisa muito da ajuda. Nossos pacientes aqui, estamos agora com 130 pacientes, mais ou menos, e todas as quartas-feiras eles nos procuram aqui na sede do assistencial, para que nós ajudamos a dar uma cesta básica, os alimentos que eles precisam, e também a atenção, né, que eles às vezes vêm pedindo para que a gente dê uma atenção, que a gente ouça o que eles estão sentindo, e tem todas as equipes, tem vários setores da Liga que fazem também esse trabalho de visitação a eles, para saber como é que está, para ver a situação socioeconômica deles, se realmente são carentes, se precisam realmente do que eles estão nos pedindo. Então, tem todo um envolvimento da Liga com o paciente e buscar realmente a realidade deles e tentar ajudar da melhor forma possível. Necessitam, né, de outros confortos, e esse conforto ele vai além da questão da medicação, né? E a Liga faz um trabalho maravilhoso, né, aqui em Cachoeira e no Brasil todo, mas aqui a gente tem um exemplo de mulheres abnegadas e que fazem sem dúvida a diferença. Então, quando um clube de serviço como o Lions está comemorando o centenário, não podia desviar o olhar desse trabalho para fazer uma ação que nós sabemos que tem um resultado efetivo. Excelente iniciativa do Lions, né? Comemorando muito bem os 100 anos do Lions Internacional e o tempo de trabalho já também aqui em Cachoeira do Sul. Parabéns a toda a direção, todo o pessoal envolvido nessas ações da celebração dos 100 anos aqui em Cachoeira do Sul hoje. E a gente fala agora do chamado mobiliário urbano. O conjunto de objetos e equipamentos instalados nas cidades servem para facilitar e qualificar a convivência do cidadão com seu espaço físico. Mas na capital gaúcha não faltam reclamações. Objetos em excesso nas ruas e parques, placas imprecisas, além de obras mal acabadas, são problemas que geram queixas da população. É o poder público que estabelece as regras para a instalação dos equipamentos que formam o mobiliário urbano da cidade. Nas calçadas, por exemplo, o recuo para o plantio das árvores, dos postes da iluminação pública e até a colocação das bancas de revistas são definidos para permitir a mobilidade dos pedestres. Mas estes nem sempre conseguem circular por elas. Olha, todo mundo desviando deste buraco isolado por cones. Mas a falta da sinalização pode ser ainda pior. Eu torci o pé numa calçada com ela no chão solta. Eu pisei com força e o pé se torceu. Então, aqui para trás, nessa parte, a maior parte é cheia de buraco. O comércio irregular nas calçadas também é um problema, principalmente para quem usa o piso tátil ou a parede como guia. O Clodovir trabalha no centro vendendo bilhetes de loteria e conta as dificuldades de locomoção para os deficientes visuais. Somente ali na Montauri, os caras botaram um ferro ali que
dá bem no meio das pernas da gente, quando não dá na canela, nos bancos ali. Tem muita coisa também na rua, agora os caminhões tomaram conta, né? Tu pisa nas coisas dos caras e... o centro tá ruim. Um mobiliário que tem vários tipos na cidade são as paradas, pontos e terminais de ônibus. Na Salgado Filho, placas marcam os locais. Muita gente todo dia se aglomera por ali, mas não há cobertura. Tem quem fique debaixo da marquise, porque com o tempo instável, a fila na chuva complica. Quando chove é pior. Aquele guarda-chuva no rosto da pessoa, sim, é uma confusão toda. No terminal Triângulo, o pessoal também desce do coletivo e abre o guarda-chuvas em dias como o de ontem. Isto há 2 anos e meio, depois do grande temporal que atingiu Porto Alegre e levou parte das telhas da cobertura. As tentativas de licitação para a reforma foram frustradas. Pego ônibus aqui todos os dias. Eu nunca vi fazer um telhado assim. Isso aqui é um plástico. Até um zinco é mais seguro do que esse plástico aqui. Não tem? Olha ali, ó. Olha condições. Não tem mesmo. É horrível isso aqui. Outra ocupação curiosa dos pontos acontece no corredor da Aparício Borges. Um morador de rua armou paredes de lona e vive debaixo da cobertura, que inclusive está danificada na outra extremidade por um incêndio. Nem todo mundo se incomoda. É uma necessidade, né, de cada um, né? Infelizmente, graças a Deus, eu tenho a minha casa, mas eu olho para eles e eu fico triste de saber que vocês têm que estar fazendo uma reportagem para mostrar a situação das pessoas, né? Eles sabem que estão até estorvando, né? Mas a mim não, mas há muita gente se incomoda, né? E tanto a falta de identificação, como nas placas de rua, como o excesso com vários números na casa, causam transtorno na vida de quem faz entregas. Lugares mais difíceis são as vilas, né? Que muitas trocam de nome as ruas e a gente não fica sabendo, que nem a maioria tudo é acesso A, acesso B, e a prefeitura vai lá e troca e bota como nome de rua. Até entrar no sistema, até entrar no mapeamento, demora. E aí tu vai perguntando pro vizinho, vai chegar na casa de um, perguntando, conhece a rua antiga acesso A, antigo acesso B? Aí eles vão dizer, não, é aquele ali, ó, CE, DEMAI, o número que o morador inventa também, se ele gosta do 320 que ele joga no bicho, ele bota 320 e assim vai. Mas essa não é a única dificuldade nas ruas de Porto Alegre. Para quem viaja do interior e não conhece bem a capital, é um problema encontrar o nome das ruas. Você vai em busca do nome delas nas placas da esquina, certo? Em Porto Alegre, é comum não encontrar nenhuma indicação identificando o local. A estimativa é de que faltem 8.000 placas com os nomes dos logradouros da capital. Que rua é essa? É uma pergunta simples, mas muitas vezes é difícil de achar uma resposta. Às vezes eu até fico perdido sem saber onde que eu tô. A maioria das ruas de Porto Alegre são assim, né? Não tem sinalização. É complicado, é muito complicado isso. Para quem não é daqui, né? Mas nós que somos, a gente se acha. Faltam placas na cidade. E não é só nos bairros afastados, mesmo no centro, postes quebrados ou com letras apagadas. A última tentativa de licitação foi no ano passado. As empresas vencedoras ficariam responsáveis pela colocação de 8.000 placas e manutenção dos relógios de rua. Mas o processo não foi adiante por problemas na justiça. Agora, a prefeitura analisa a possibilidade de lançar outro edital. É importante que a empresa que assumir fique responsável também pela manutenção, né? Não é simplesmente colocar. Então isso demanda um estudo de viabilidade econômica, né? Para que uma vez o vencedor seja adjudicado no contrato, ele se responsabilize pela manutenção durante o prazo contratado. Ainda não há previsão para que o estudo seja finalizado. Enquanto isso, algumas iniciativas amenizam o problema. Nós viemos até o bairro Mário Quintana conhecer o projeto coordenado pelo Cláudio. Ele reúne tábuas e madeiras de móveis. Com 2 tintas e um pincel, dá nome a diversos lugares. A ideia veio da necessidade, né? Das pessoas não saberem nem onde estavam morando, alguns não sabem nem o nome da rua onde moravam. Então, precisava fazer, a gente começou a fazer. Porque as pessoas precisam receber entregas, precisam receber visitas, uma emergência, né? Um socorro. Então, melhora muito, né? Melhora uma coisa tão simples e melhora a vida de muita gente.
Foi graças a essa placa colocada pelo Cláudio que a nossa equipe achou o local onde havia sido marcado o nosso encontro. O projeto Fábrica de Endereços já identificou cerca de 300 ruas e avenidas, 200 só aqui na Vila Safira. É excelente, o Cláudio teve uma ótima ideia, porque aqui chega o pessoal para entregar móveis, alguma coisa, ninguém sabe a localização. Faz falta porque às vezes a gente quer, por causa dos endereços, né, a SAMU, alguma coisa assim, eles não acham, e até procurar, né, aí tendo as placas é mais fácil, né, de acharem aí os endereços direitinho. E esse que é um problema não exclusivo de Porto Alegre, né? Cachoeira do Sul também tem muitos problemas quanto à localização, numeração das casas, dos imóveis, bem como o nome das ruas também, como a gente acabou de mostrar esse problema que vive a cidade da capital gaúcha, Porto Alegre. A unidade da Rede Super da Praça Honorato, no centro de Cachoeira do Sul, foi arrombada por bandidos na segunda-feira. Os homens teriam conseguido acessar o cofre e levar R$180 mil. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. A rede de supermercados não dá detalhes sobre o que ocorreu e a polícia não vai se pronunciar sobre o caso para não prejudicar as investigações. O NT Sul faz uma pausa rápida para o intervalo e a seguir tem o quadro Minha Cidade. Você sabia que até 1832 todos os sepultamentos em Cachoeira do Sul ocorriam na Igreja Matriz? Tem ainda o quadro Negócios com Leopoldo Brandi. Ele mostra hoje o trabalho de uma construtora cachoeirense que aposta em tecnologia e vem conquistando o mercado em Cachoeira do Sul e em outras regiões do Rio Grande do Sul. O NT Sul volta já. E a gente vai agora ao quadro Minha Cidade com Elizabeth Farias. O tema de hoje é curioso. Você sabia que até 1832 os sepultamentos ocorriam no interior da Igreja da Matriz, em Cachoeira do Sul? Parece estranho, mas essa era uma prática comum no tempo do Brasil Império em diferentes cidades do país. Por questões de saúde, essa prática mudou e foi criado o primeiro cemitério de Cachoeira do Sul. Veja só. Boa tarde, telespectadores. O Minha Cidade de hoje vai contar a história do cemitério das Irmandades de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário. Por que Irmandades de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário? Logo mais vocês vão ver por quê. Porque antes de nós falarmos do cemitério das Irmandades, nós temos que voltar ao ano de 1832, ano em que os sepultamentos ainda aconteciam no interior da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Naquela época era Igreja Matriz, não éramos catedral ainda. Entrando pela porta principal, do lado direito, ali eram enterradas as pessoas, o que fornecia ao vigário da paróquia certos rendimentos com os sepultamentos realizados ali. Porém, a maneira como esses sepultamentos eram realizados traziam certos problemas de saúde para a população da vila de Cachoeira. Porque de que forma que eram realizados os sepultamentos? Se fazia um procedimento para as paredes serem vedadas, que era com óleo de peixe, garrão cozido de boi e sangue de boi. Com este procedimento e com as pedras calcárias irregulares, não ficava totalmente fechada a parede, o que de certa forma, com o passar do tempo, tinha um cheiro forte e naquele local onde tinha a igreja era o centro da vila de Cachoeira. As comemorações da nossa cidade aconteciam todas ali. Ali era o centro, era um local importante de Cachoeira. Então, no ano de 1832, o Gaspar Francisco Gonçalves, que foi o primeiro médico de Cachoeira, alertou para o vigário
que os sepultamentos não poderiam mais acontecer no interior da igreja. E vejam que este procedimento não aconteceu só na Vila de Cachoeira. Durante o Brasil Império, era comum os sepultamentos acontecerem no interior das igrejas. E com o crescimento da Vila de Cachoeira, este procedimento passou a ser muito difícil de continuar acontecendo. Então, em 1832, Gaspar Francisco Gonçalves proíbe que os sepultamentos comecem a acontecer dentro da igreja. Isso, inclusive, é feita uma reunião na Câmara dos Vereadores, onde é alertado para que, se esse procedimento continuar a acontecer, as pessoas vão pagar e muito caro, pode ser presas inclusive. Então, em 1833, é inaugurado aqui na aldeia, que nós já tínhamos os sepultamentos aqui na aldeia, o cemitério das Irmandades de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário. É o primeiro da nossa cidade. E por que Nossa Senhora das Irmandades, duas irmandades? Na época em que este cemitério foi inaugurado, havia uma divisão. Do lado direito eram enterrados os brancos e do lado esquerdo os negros. Nossa Senhora do Rosário, que foi fundada no ano de 1817, era santa protetora dos negros. E Nossa Senhora da Conceição, que foi fundada, uma congregação religiosa fundada no ano de 1801, santa protetora dos brancos. Por isso, então, cemitério das Irmandades. E que, com o passar dos anos, este cemitério foi tornando-se pequeno para abrigar a população de Cachoeira, que já estava crescendo. No ano de 1862, nós tivemos a inauguração do cemitério municipal no Alto dos Loretos. Por ocasião foi sepultado Felisberto Carvalho, que participou da Revolução Farroupilha, e no ano de 1987 nós tivemos a inauguração do cemitério Jardim da Paz. Mas como vocês devem estar vendo, este cemitério teve algumas modificações, inclusive nós temos uma outra entrada mais adiante aqui, mas que tudo isso faz parte do cemitério das Irmandades, que fica aqui no bairro da Aldeia. E neste cemitério nós temos aqui vultos importantes da história de Cachoeira, como Antônio Vicente da Fontoura, que foi o líder da Revolução Farroupilha na nossa cidade. Nós temos o general Gomes Portinho, que era cunhado do Antônio Vicente. Nós temos o Liberato Salzano Vieira da Cunha, que este ano nós comemoramos os 60 anos da morte do Liberato, e outras personalidades importantes da história. E um novo detalhe que talvez os cachoeirenses ainda não conheçam, mas se vocês entrarem no cemitério das Irmandades, vocês vão ter uma bela vista da nossa Ponte do Fandango na parte nova do cemitério, a parte antiga que dá acesso à parte então mais nova. Nós vamos ter esta bela visão da nossa Ponte do Fandango. E a história dos cemitérios na cidade de Cachoeira do Sul não termina aí, porque há previsão da construção de um novo cemitério na volta da Charqueada, que ainda vai começar as obras agora neste ano. Esta foi a história do cemitério das Irmandades de Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Rosário. Até o próximo programa.
Em nosso quadro de negócios, Leopoldo Brant mostra hoje a história de mais uma organização que nasceu em Cachoeira do Sul, que aposta em tecnologia e presta serviços em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Vamos falar hoje aqui com um empresário de Cachoeira do Sul que também está investindo em Cachoeira do Sul e que tem uma empresa numa área bastante requisitada hoje. E que também, como todos os setores, está passando por alguns momentos, esse setor está difícil, mas esse empresário também escolheu a oportunidade de começar a inovar. Estamos aqui então e vamos falar com o Márcio, da Elo Construtora. Por favor, Márcio, qual é que é a empresa? Qual é o histórico da tua empresa? Nossa empresa se chama Elo Sistemas Construtivos, né? Nós estamos em Cachoeira já atuando há 7 anos e também realizando trabalhos fora de Cachoeira. Não só dentro aqui, atende outros municípios. Exatamente, também assim. Todo o Rio Grande do Sul nós já realizamos obras aí. E qual é o foco principal da novidade das tuas obras que tu faz? Por exemplo, eu vi em algumas obras que a gente teve o prazer de ver a questão de forros, de gesso e outras coisas. Quais são as novidades em cima disso? Hoje, dentro do ramo da atividade da construção civil, a empresa ela atua nas mais diversas áreas, né? Desde a parte de projeto e execuções, como também na parte de readequação dos ambientes. Então, hoje, na readequação de ambientes, nós trabalhamos com gesso acartonado, através de forros e paredes divisórias de gesso. Nós trabalhamos também com vidro temperado, né? Vitrines, portas. Trabalhamos com gesso 3D, onde nós já realizamos muitos trabalhos em Cachoeira. A parte de acabamento, de pintura, piso, toda essa área aí nós atuamos. Hoje temos pessoal qualificado para realizar. Todo o teu pessoal, tecnicamente, é qualificado para fazer esse tipo de trabalho? Quer dizer, não é aquele cara que foi aprendendo com um, foi aprendendo com outro, são pessoas que passaram por treinamento, ou pelo menos tu passou por treinamento? Correto. Qual é o sistema da empresa hoje? Nós adotamos um sistema de ir fora da Cachoeira, porque é muito difícil tu conseguir cursos em determinadas áreas hoje aqui no município. Nós realizamos esse curso e prestamos um treinamento para o nosso pessoal. Então, o nosso pessoal todo ele é capacitado dentro da área, nós nos propusemos a realizar esse trabalho. Tu estava me falando também que tu está trazendo aqui e já está capacitado para fazer algumas técnicas que são usadas principalmente nas casas e residências nos Estados Unidos. Qual é que é essa técnica? Sim, eu realizei um curso em Porto Alegre na área de steel frame, que é um sistema muito utilizado nos Estados Unidos e a gente está tentando implantar em Cachoeira. Em outros lugares, Santa Maria, Santa Cruz, esse sistema já está bem evoluído. Aqui o pessoal ainda está começando a gatinhar, pegando confiança no sistema. A vantagem desse sistema é o quê? É a rapidez na construção? É o tempo mais rápido? O que é a vantagem desse sistema? O steel frame é uma obra seca. Você fazendo uma obra no sistema convencional, vamos supor, 6 meses, o steel frame você levaria 3 meses. Né? E ele não te dá um resíduo, uma sobra muito grande de material. Ele é calculado e a sobra dele é mínima, uma obra seca também. Basicamente, então, ele é uma montagem que se faz. São paredes portantes em perfis metálicos, né? E ele é revestido externamente com placa cimentícia e internamente com gesso. Nós temos um sistema desse, muito parecido hoje em Cachoeira, que é a UPA. A UPA feita disso aí. No sistema steel frame. E além desse sistema, outras coisas, eu vi algumas coisas, eu vi em algumas obras trabalhando a questão do reboco. Como funciona esse reboco hoje? Nós somos a única empresa em Cachoeira e nos municípios vizinhos que tem a máquina de projeção de reboco. Então nós temos uma máquina hoje que a capacidade dela mínima é 150 metros quadrados de reboco dia. Então um prédio até 45 metros de altura nós conseguimos projetar massa. Para a gente ter uma noção, que quase todos nós que não somos da área, 150 metros quadrados equivale ao que, mais ou menos, para o pessoal ter ideia? Quantos, um apartamento inteiro que pode ser feito num dia? Um apartamento pequeno aí, Minha Casa Minha Vida, em torno em paredes, de 160, 170 metros quadrados de área, né? Então, conseguiria rebocar internamente um apartamento por dia. Um apartamento por dia com essa máquina. E é novidade para mim saber, é a única empresa em Cachoeira do Sul que tem essa máquina. A única empresa em Cachoeira que tem essa máquina. E agora também nós estávamos conversando antes, estamos vendo, tem logo futuramente mais alguma ideia de investimento da Elo. Qual seria? Poderia antecipar? Não precisa contar o que vai fazer, mas é uma ideia do que pretende fazer com a Elo novamente. Nós temos alguns projetos no papel ainda, né? Não vou antecipar nada por enquanto, porque são projetos. Claro. Né? Não sei ainda, tomara, torço que dê certo, mas nós temos também uma máquina de pintura airless,
uma máquina de projeção de pintura. Hoje com essa máquina nós conseguimos realizar em torno de 500, 600 metros de pintura de parede por dia. Então hoje um pintor vai te produzir em torno de 20, 30 metros, essa máquina produz 500 metros. Então nós procuramos investir em equipamentos que nos agilizem a nossa prestação de serviço. Hoje o cliente não quer mais esperar, uma obra demorada para ele não é vantagem, mas para um investidor que alugar o seu imóvel, então nós investimos em maquinários que antecipe a entrega da obra. Ou seja, então, tecnicamente, pelo que está me falando, uma obra normal que levaria em torno de 6, 7 meses para ser feita, tu tem condições de entregar ela basicamente em 3 meses? 3, 4 meses. 3, 4 meses, é um ganho muito de tempo disso aí. Exato. Né? E dentro disso, a Cachoeira do Sul e a região, ela propicia essas situações para a empresa, para o crescimento? Existe alguma coisa que tu diz assim, ó, faça em Cachoeira porque Cachoeira é bom? Quando nós começamos a empresa, nós atendimos muito fora de Cachoeira, mais para o lado da fronteira. Fiquei 2, 3 anos realizando serviço fora e nunca em Cachoeira. Devido à procura, nós começamos a investir em Cachoeira e tem nos dado esse retorno. A Cachoeira nos amparou, assim dizendo, nos adotou. Então, nunca ficamos sem serviço. Cachoeira tem mercado para isso, dá para investir e não me arrependo hoje. E para nós finalizarmos aqui, como eu faço para localizar a Elo em Cachoeira do Sul? Hoje o nosso escritório é na Bento, Bento Gonçalves 289. É o telefone do escritório hoje lá na área 51 3724 4971. O celular 99786 4448. Tem o nosso Face, onde nós divulgamos muito as nossas obras, tem o antes, o durante e o depois, porque é muito bonito tu mostrar uma obra acabada, mas tem que ver como é que era antes. A gente pega uns museus e faz a menina dos olhos, E hoje nós temos clientes muito importantes em Cachoeira. Nós prestamos serviço para a Unicred, a HCB, a Escola Marista Roque, a FUBRA. Então, fora os outros clientes particulares que nós temos, Então tem dado um retorno muito bom. Que bom! É mais um empreendimento de sucesso que temos em Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Márcio. E, pessoal, até a semana. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E a semana que vem voltamos com outro quadro referente a algum tipo de negócio, alguma coisa em Cachoeira do Sul. Muito obrigado e até a próxima semana. E o NT Sul desta quarta-feira fica por aqui. Outras informações em novotempo.com/NT Sul. E você pode interagir com a nossa equipe de reportagem, com a equipe de reportagem do NT Sul, em facebook.com/TV Cachoeira. Ótima tarde para você, até amanhã, tchau.